E para responder suas dúvidas aí de casa, a gente recebe aqui o Dr. Newton Beleza, infectologista. Boa tarde, doutor. As pessoas ficam muito assustadas quando se fala em meningite, a gente tem muita participação. O Ariel Júnior, lá de Salinas, pergunta de onde surge a meningite e como pode se prevenir tanto ele quanto a família dessa doença. O meningococo, como também o pneumococo, são germes que podem ficar na garganta, no nariz, de pessoas que não têm doença. São chamados portadores assintomáticos. Essas pessoas é que realmente transmitem a doença. Essas pessoas têm imunidade suficiente para não ficar doente e quando passam para uma pessoa que é mais frágil, acabam Seria uma doente. resistência baixa? Ou seja, aquela pessoa que vai manifestar é quem está com uma resistência baixa ou não tem relação? Tem relação sim, porque a resistência do portador são é maior do que... Porque ele tem o germe, ele não fica doente e quando passa para alguma pessoa da comunidade que tem uma resistência menor, ele acaba ficando doente. Doutora, a gente ressalta sempre os sintomas, que é o grande alerta para a busca médica. Veja só então quais são os sintomas da meningite, como, por exemplo, anote aí, dor de cabeça, febre alta, rigidez da nuca, os vômitos em jato e também microhemorragias cutâneas na pele. Ou seja, são algumas manchas vermelhas, é isso? Tipo como se fosse uma picada de um inseto que extravasa o sangue debaixo da pele. A partir desses sintomas então, todos, imediatamente procurar ajuda médica. Não, quando chega nesse estágio já é um estágio grave. Então tem que procurar ajuda médica logo que a pessoa se sente mal. A meningite é uma doença agudíssima, ela começa ela é rápida. E ela em questão de 24, 48 horas termina com óbito ou algumas pessoas continuam sofrendo durante mais algum tempo e devem ser tratadas. Quer dizer, o tratamento, o diagnóstico imediato e o tratamento imediatamente instituído é o que vai fazer a diferença na evolução do curso da doença. A gente tem aqui a Lívia Melo, do bairro do Marco, dizendo que já teve meningite 3 vezes. Ela pergunta como fazer para não ter novamente. Veja bem, quem tem meningite 3 vezes é porque tem algum defeito da imunidade. Precisa procurar um médico imunologista para esclarecer essa dificuldade. Aqui em Belém, a pessoa que mais trata disso é a doutora Irma Acatauaçu Paz Barreto, que ela é a pessoa onde se concentra a maioria dos casos de imunodeficiências. 3 meningites, deve procurar essa médica. O Edipo Nogueira pergunta qual a diferença dessa transmissão entre meningite bacteriana, viral e a fúngica. As meningites virais são as mais comuns e, por sorte, são autolimitadas, em geral benignas. Por fungo, são muito raras. A meningite pelo bacilo da tuberculose, que era comum e muito grave, hoje está controlada graças à vacinação BCG que se faz na infância. As meningites por pneumococos e meningococos, essas ainda são frequentes. Por hemófilos, que era outro germe que produzia muito meningite em crianças pequenas, também já foi controlada graças à vacinação das crianças. Agora, temos já a vacinação de pneumococos e meningococos na infância. Falta estender essa vacinação para pessoas das outras faixas etárias. Isso o senhor está falando em relação ao Sistema Único de Saúde, mas Sistema Único de Saúde. Tem efeito na idade adulta tomar vacina, que foi a pergunta que o Guilherme fez? A Inglaterra teve agora, há poucos anos atrás, uma epidemia de meningite, principalmente atingindo adolescentes. Fez a vacinação e controlou a vacinação. Hoje, o que se espera é que a vacina... Nós temos muita meningite pelo sorogrupo C, mas temos muita meningite pelo pneumococos, que não se fala aqui, e que é tão grave quanto a outra. Mas a vacinação do serviço público é a vacinação meningocócica C. E já existe no estabelecimento privado de vacinação uma vacina quadrivalente, que é mais abrangente do que a anterior. Doutor, para a gente concluir e deixar um alerta e uma orientação, o que fazer para evitar? O que a pessoa deve evitar nesse momento? Nada é mais importante do que fazer as vacinações, manter as vacinações atualizadas. Mas não pense em fazer vacinação na hora que acontece. Vacinação tem que se fazer antes. A vacina não protege imediatamente. Demora 1, 2, 3 semanas para oferecer proteção que pode se delongar por muitos anos. Esse é o maior cuidado. Na escola, o risco nas escolas vão ser mantidos porque as pessoas têm o meningococos na garganta e vão transmitir um para outro. Isso é raro. A gente deve temer o meningococos não pela frequência, porque é rara. As doenças meningocócicas são raras. A gente teme pela gravidade da doença. Ok, Esse doutor, que é o problema. Muito obrigada pelas informações.